Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês sentem dificuldade quando o assunto é interpretação textual? Vocês sempre dizem que não entendem o que aquele texto quer dizer, na maioria das vezes? Pois é, se a sua resposta for sim, não se desespere, pois isso acontece com a maioria das pessoas, com a maioria dos leitores. Eu sou Jane Souza, professora de língua portuguesa, e hoje nós iremos ver aqui algumas técnicas que irão facilitar a forma como você irá interpretar um texto. Fique comigo e você vai descobrir esses segredos, essas técnicas que vão, de alguma forma, fazer de você um mestre na interpretação textual. Sabemos que não ter a habilidade de interpretar um texto ele pode vir a gerar muitos problemas na vida de uma pessoa, tanto na área profissional como no seu desenvolvimento pessoal, porque quando a pessoa ela não consegue interpretar uma mensagem, seja ela de que forma for, ela terá dificuldade para o seu desenvolvimento no seu local de trabalho, quando ela estiver de alguma forma em socialização com outras pessoas. E isso pode trazer sérias consequências. E nós sabemos que hoje em dia, esse mundo moderno em que nós vivemos, onde nós estamos, nós nos deparamos com mensagens, com textos das mais infinitas formas. E as escolas também, elas exigem, uma das competências mais exigidas com os alunos é que os alunos saibam interpretar textos. Por quê? Porque todas as disciplinas, todos os componentes curriculares, eles vão exigir que o aluno, primeiro, ele faça uma leitura, que ele interprete um texto, para que essa competência linguística ela venha a ser desenvolvida. Então, de uma forma bem frequente, os alunos precisam estar interpretando textos, sejam eles nos mais diversos componentes. Então, sabemos que isso ele está presente. A interpretação textual ela está muito presente no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. Onde quer que nós estivermos, nós vamos estar nos deparando com textos. Alguns deles são fáceis, outros são mais difíceis de interpretar. Então, essas estratégias que nós vamos hoje ver aqui, elas são muito importantes para que venham a facilitar esse processo de você interpretar e de você conseguir entender uma mensagem, entender um texto e também de você compreender o que aquele autor quer dizer e você conseguir fazer inferências sobre aquele texto, sobre aquela mensagem. Uma das coisas mais importantes, antes de tudo que nós formos analisar, é entendermos que interpretar textos não é algo tão complexo e tão difícil, mas existem passos que nós devemos seguir, que nós podemos seguir, que irão facilitar todo esse processo. Primeira coisa é entendermos que precisamos entender um pouquinho da hermenêutica. A hermenêutica é uma área da filosofia, que nos mostra essa arte de interpretar o texto em alguns passos. Então, a hermenêutica, ela nos diz que nós precisamos seguir alguns passos para esse processo de interpretação, para que nós possamos ter êxito na interpretação daquele texto. Então, o que é que a hermenêutica nos diz? Que para acontecer de forma natural esse processo, nós precisamos seguir esses passos. E quais são esses passos? O primeiro passo é a pré-compreensão. Quando você se depara com um texto em qualquer momento do seu dia, na escola, no seu trabalho, e aonde você estiver, você precisa passar por esse primeiro passo, que é a pré-compreensão, é uma olhada rápida naquele texto. O segundo passo é a compreensão, que é um olhar mais detalhado. E o terceiro passo é algo que acontece depois que você já seguiu o primeiro e o segundo, logicamente, que é a interpretação dita. Então, quando o professor diz, quando nós professores, quando nós falamos, professor, eu não entendi nada desse texto, você leu uma vez ou passou um olhar rápido pelo texto e você não vai conseguir compreender, porque você precisa passar
por esses 3 passos. Por isso que muitas vezes a gente pede para os leitores, para os alunos, releiam. Por favor, leia uma vez, leia 2 vezes, 3 vezes, quanto for necessário. Porque não se pode conceber a interpretação de um texto desassociado da leitura. Então, a leitura é um dos passos para você estar aí interpretando o texto de forma correta, de uma forma que você venha ter êxito no entendimento daquele texto. Então, precisamos entender que a leitura é essencial, uma leitura concentrada, uma leitura atenta naquele momento em que você precisa interpretar aquele texto. Para a interpretação de texto, para ela ser eficiente, ela precisa também passar por 3 níveis da leitura. O primeiro nível da leitura que nós iremos ver é a leitura exploratória. Que leitura é essa? Como o próprio nome já diz, a leitura exploratória é quando você vai ler, você vai dar uma olhada naquele texto ou naquele livro, seja a mensagem que você está lendo, você vai dar um olhar mais geral naquele texto. Você vai ler se aquele texto tem palavras em negrito, se tem siglas, se tem palavras de língua estrangeira, se aquele texto ele foi tirado de um site na internet, se ele é trecho de um livro, quem é o autor daquele texto ou daquele livro, se ele de alguma forma ele foi traduzido. Então são uma leitura mais exploratória. Você não vai ler os parágrafos, as palavras, as orações ainda, você vai dar um olhar mais exploratório naquele texto. Por isso chama-se esse primeiro passo de leitura exploratória. Partindo dessa primeira fase da leitura, iremos conhecer o segundo passo, que é o outro nível da leitura, que é a leitura global. Aí sim, você vai fazer uma leitura dos parágrafos, você vai entender um pouquinho mais do que aquele texto está tratando, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura daquele texto, como ele é formado, e assim o seu olhar é um olhar mais global. Então, a segunda fase que nós chamamos de leitura global. Partindo então para a terceira fase da leitura, que é a leitura em profundidade, que é o terceiro momento em que você vai ler esse texto, você vai sentir que você, ainda bem, estou entendendo. Agora, com o olhar mais atento, com o olhar mais profundo, você vai entender a mensagem central e a mensagem secundária daquele texto, ou daquele livro, ou da mensagem que você está lendo. Entendemos que todo texto, toda mensagem, ela tem uma ideia central, que é a ideia principal do texto, e as ideias secundárias. Assim como no filme ou numa novela, nós temos o ator, que é o protagonista, que nós chamamos, que é o principal, e tem as outras pessoas, os outros personagens que se envolvem naquela narrativa, naquela história, mas que não são tão importantes. A mesma coisa é com o texto. Você vai observar, quando você estiver em leitura em profundidade, que aí você vai descobrir que no texto há uma mensagem que ela se sobrepõe sobre as outras, que nós chamamos de tema central. Mas isso também traz algumas mensagens que são mais secundárias, que fazem parte do texto, mas que não são tão importantes. Então, precisamos entender esses 3 níveis da leitura para que a gente possa ter uma interpretação mais eficaz. A primeira leitura é uma leitura mais exploratória, a segunda leitura é uma leitura global e a terceira leitura, uma leitura mais em profundidade. Depois desses níveis de leitura que nós estamos estudando e entendendo agora, nós percebemos como será muito mais fácil nos debruçarmos em leituras e entendermos, interpretarmos de forma mais fácil, de forma mais eficiente um texto. Então não é nada difícil, precisamos apenas nos concentrar, estar atento,
escolher o local adequado para fazermos essa leitura, ou se você está no momento de uma avaliação, de um concurso, de uma prova, você precisa se focar naquele momento para que você possa interpretar corretamente. Então, agora vamos partir para as nossas dicas mesmo mais propriamente ditas. Tendo estudado esses passos, nós vamos partir para as nossas dicas. E uma das nossas primeiras dicas para facilitar todo esse processo de interpretação textual, que muita gente tem dificuldade, que muitas pessoas ao pegar um texto, eles desistem logo, não querem mais, falam que não conseguem, por achar que aquele assunto é difícil. Na verdade, é porque precisam tentar e buscar e fazer com que esses passos eles possam ser usados na hora da interpretação, na hora da leitura, porque senão não pode haver sucesso nesse processo. Então, a nossa primeira dica é ler atentamente o texto. Você não pode ler assistindo TV, você não vai ler ouvindo música, porque o tema ele vai fugir, o sentido do texto você vai estar pensando em outra coisa. Uma das dicas para você tentar estar interpretando o texto de forma correta é você ler atentamente o texto, concentrado naquele texto. Quantas vezes nós nos já deparamos com uma página de um livro, com o texto que estamos lendo e acabamos finalizando aquela página, aquele texto e nos damos conta que não entendemos nada. Por quê? Porque a leitura não estava concentrada, você não estava com o pensamento voltado para essa leitura. Porque algo te chamou a atenção, algo permeou o teu pensamento e você ficou pensando em outra coisa. Então, o primeiro passo é você estar focado, atento para essa leitura, que com certeza você vai avançar nesse processo. A segunda dica é que você precisa reler o texto ou o livro tantas vezes até você entender. Quantas vezes for necessário, você precisa ler, você precisa fazer essa leitura. E nós temos aí dos níveis da leitura. Então, quando você lê a primeira vez um texto, você muitas vezes, dependendo do assunto ou do tema do texto, se é um tema que você não tem um conhecimento mais profundo sobre ele, você vai ler e não vai entender nada. Então, quando você lê a primeira, depois a segunda, a terceira, uma quarta vez, você vai buscando mais o significado de algumas palavras, você vai pesquisando, vai fazendo aquela leitura mais detalhada e aí com certeza você não vai fazer essa leitura e no final você dizer que não entendeu nada. Então, um dos passos é você reler o texto quantas vezes for necessário. A nossa terceira dica, destacar as ideias mais importantes. As ideias, olha aí, as ideias mais importantes. Não é você sair destacando no texto, usando o marcador aí, e o texto todo que aí depois você vai voltar no texto, meu Deus, mas isso aqui, como é que eu vou entender isso aqui? Tudo é importante? Não, você precisa marcar palavras-chave, ideias principais, destacando algumas coisas que depois quando você for reler o texto, você vai entender que você marcou aquilo porque algo chamou a atenção, porque algo você achou importante ali. Então, essa terceira dica é muito importante, que você está destacando as ideias de mais importância para você, que merecem a sua atenção para o entendimento do texto. Isso é muito importante. E a quarta dica, separe fato de opiniões. Você vai entender o que é fato. É algo que aconteceu, que está ali, que foi comprovado. O que é opinião? É algo que o autor disse, que o escritor falou, é uma ideia sobre alguma coisa. Não é nada que realmente aconteceu. Então, precisa-se entender o que é fato e o que é a minha opinião ou a opinião do escritor ou a opinião do autor. Precisamos separar essas duas coisas. Você precisa destacar isso no momento em que você encontrar no texto aquilo que é fato e aquilo que é opinião. Nossa quinta dica é retornar ao texto sempre que necessário.
Por que digo isso? Porque muitas vezes nós estamos interpretando o texto, lendo textos para resolver questões, para solucionar problemas, fazer uma atividade, uma prova, um concurso. Aí você lê a questão, o item lá que você precisa responder, e você muitas vezes não quer voltar ao texto para entender onde está. E muitas vezes todas as respostas estão lá no texto, e você precisa reler esse texto quantas vezes for necessário. Então, você não vai ler um texto só num momento prazeroso, por diversão. Existem esses momentos também que você precisa reler para resolver, para solucionar ali, para encontrar uma resposta adequada e que você tem até as opções ali para você ver a resposta. E muitas vezes ela está lá no texto e às vezes muitas vezes por uma indisposição nossa, muitas vezes por você não ter aquele ânimo para fazer a leitura, você não quer voltar no texto e acaba marcando uma opção incorreta. Então, releia, volte no texto quantas vezes for necessário para que você interprete o texto corretamente, para que você tenha êxito, para que você encontre uma resposta adequada e marque essa resposta correta, certo? E a nossa sexta dica: reescreva o conteúdo do texto, ou do livro, ou do que você estiver, da mensagem que você estiver lendo. Faça ela da forma que você achar melhor. Você pode fazer com palavras-chave, em um resumo, em uma síntese. E falar em resumo, em síntese, e esse aqui já é um assunto para nossos próximos vídeos, vou falar um pouco mais de como fazer resumos e sínteses, qual é a diferença entre resumo e síntese, mas isso a gente vai ver num outro momento. Isso aqui já é tema e assunto para um outro vídeo, tá? Então, para você entender melhor esse conteúdo, para você melhor interpretar um texto, você precisa escrever sobre o que você leu. Se você lê um texto que vai falar sobre a população brasileira, né? Então, você vai escrever as ideias principais, você vai fazer um resumo. Então, cada vez que você escreve, você vai entendendo melhor aquele texto. Então, essa é uma dica importantíssima. Você escrever sobre o que você leu vai te facilitar aí você interpretar um texto. Mais uma dica muito importante, que é a praticar a interpretação. Praticar sempre, com mensagem de WhatsApp, com mensagem de Face, com receitas, contos, crônicas, músicas, poemas. Você pode praticar a interpretação com qualquer tipo de texto, praticando sempre no teu dia a dia, no teu cotidiano. Você ouve uma música e você mesmo pode fazer inferências sobre isso, dizer o que essa música quer dizer, o que está dizendo, o que essa letra vem trazer, como eu posso associar isso que essa letra está dizendo ao meu cotidiano, a este momento que estamos vivendo. Então, uma dica de ouro importantíssima é você praticar a interpretação sempre no teu dia a dia. Então, nós temos aí algumas dicas que vão facilitar essa interpretação. Não é nenhum problema assim que não podemos resolver. Eu tenho muita dificuldade de interpretação, você pode até pensar, você pode até falar. Mas um passo importantíssimo para você ser um mestre, ser um expert na interpretação textual e assim você conseguir êxito em todas as áreas da sua vida. Porque quem consegue interpretar um texto, quem consegue entender uma mensagem, ela pode ter sucesso profissional, pode ter sucesso em seu desenvolvimento pessoal e assim conseguir crescer e avançar em várias áreas da vida. Então, como é importante nós seguirmos todos esses passos e podermos ser um mestre na interpretação textual. Então, esse aqui foi apenas um dos assuntos que nós trouxemos aqui para mostrar para vocês. Nós temos muitos mais conteúdos, muito mais assuntos que podemos estar mostrando para vocês
e como podemos juntos vencer muitos desses desafios e descobrir os segredos do português. Muito obrigado. Fiquem com Deus.